Gostaria de que você nos acompanhasse na leitura do texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 5. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Esse evento acontece em Jerusalém e o autor do texto sagrado, Lucas, nos diz que no dia seguinte, aquela tarde singular para a cidade de Jerusalém, porque estava ali à porta do templo de Jerusalém um homem enfermo, que dependia da misericórdia dos que ali passassem para lhe dar alguma coisa. E na tarde anterior ao texto que estamos usando nessa noite, Pedro e João iam em direção ao templo. E lá estava esse homem que não tinha os seus movimentos normais, ele era tolhido por uma paralisia, talvez. E ele pediu a Pedro e João que lhe dessem uma esmola. E Pedro, olhando para ele, disse: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas em nome de Jesus, o Nazareno, nós te dizemos: levanta, toma o teu leito e anda. E para surpresa de todos que estavam ali, aquele homem começa a andar. Isso criou um alvoroço muito grande na cidade de Jerusalém, porque ele era alguém conhecido por depender todos os dias da misericórdia popular. Ele era alguém cuja paralisia era tão conhecida e não havia cura, não havia esperança, mas agora aquele que fora aleijado, aquele que fora tolhido dos seus movimentos naturais, estava livre, estava são, estava liberto. E as autoridades religiosas, as autoridades judaicas ficaram, de certa forma, admiradas e assustadas com o que estava acontecendo. Uma nova ordem estava surgindo, e então eles ameaçaram aos apóstolos para que não falassem o que de fato aconteceu, para que não falassem no nome de Jesus. E aqui no texto em questão diz que no dia seguinte, Pedro e João são interrogados pelas autoridades o que eles haviam feito, de que forma aquele homem que fora aleijado estava curado, com que poder, diziam os anciãos, com que autoridade, em nome de quem vocês fizeram isso? E Pedro disse: nós fizemos isso em nome de Jesus, o Nazareno.
É interessante, irmãos, que nós lembremos que o nome é algo tão significativo, tão importante para todos nós. Quando nós ouvimos falar o nosso nome, nós sabemos que alguém está dirigindo-se a nós. Por exemplo, há pessoas que têm dificuldade com o seu nome, porque existem nomes que são, no mínimo, exóticos. E há pessoas que não gostam dos seus nomes. Ao longo da minha trajetória pastoral, tenho pastoreado muitas pessoas, muitos nomes diferentes. Alguns nomes a gente não esquece nunca mais. Por exemplo, quando eu era pastor, lá no Rio de Janeiro, na primeira igreja batista da Penha, eu conheci na época um junior indo para a adolescência, cujo seu nome foi difícil gravar, porque o seu nome, que fora dado pelo seu pai, era um nome diferente dos que eu já tinha ouvido. E o nome daquele jovem era Danzansan Zalun Zaluf. Tudo isso é um nome só. É o nome de um príncipe africano que o pai deu para o seu filho. Mas o Dan era uma pessoa especial, ele gostava do seu nome e era um nome muito falado na igreja. Todo mundo sabia quem era o Dan. Havia, porém, uma outra irmã que tinha um nome que ela não gostava daquele nome. E assim que eu cheguei para a igreja, o seu esposo me advertiu o seguinte: pastor, quando o senhor for fazer uma visita em minha casa, para o senhor não ser assim mal recebido, quando o senhor chegar em minha casa, não chame minha esposa pelo nome, chame pelo nome que ela gosta de ser chamada. E eu disse: qual o nome que ela gosta de ser chamada? Ele disse: o nome dela que ela gosta de ser chamada é Faustina. Bom, achei um nome exótico, diferente. Se houver alguma Faustina aí, me perdoe. Mas eu disse para ele: mas ela não gosta do nome dela? Por quê? Qual o nome dela de origem? O nome dela é Mariana. Ela preferia Faustina. Ou seja, há pessoas que têm seus gostos diferentes. Mas o nome identifica a pessoa do ponto de vista do judaísmo. Porque os judeus, quando davam um nome a uma pessoa, esse nome não era somente um nome que era uma homenagem a um familiar que o antecedeu, não era somente uma homenagem a alguém que estivesse em evidência. O nome para o judeu significava o próprio caráter. Então Pedro diz que era em nome de Jesus o Nazareno. O nome Jesus significa Salvador. Lá em Mateus capítulo 1, verso 21 diz o seguinte: e o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. O que eu quero dizer nessa noite, meu prezado, que não sei em que situação você se encontra, mas há poder no nome de Jesus, por exemplo, para fazer pela vida de cada um de nós o que religião nenhuma pode fazer. Aquele homem aleijado à porta do templo era um judeu. Ele era alguém certamente devoto ao judaísmo, mas ele estava entrevado na sua enfermidade. A religião não podia ajudá-lo. Pelo contrário, a religião o afastava de alguns privilégios comuns a todos os seres humanos. Mas o nome de Jesus teve poder para fazer por ele o que a religião não podia fazer. O nome de Jesus também tem poder para fazer pelo ser humano o que os bens materiais não podem fazer. Aquele homem, na sua miséria financeira, ele tinha a expectativa de que Pedro e João lhe desse algum valor monetário para que ele pudesse se manter. Mas Pedro e João disseram a ele: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quero dizer para você, meu amigo, que o nome de Jesus faz pelo homem o que os bens materiais não podem fazer. Há tanta gente que vive à procura e à busca frenética por bens materiais, mas os bens não duram para sempre. Quero também dizer para você que no nome de Jesus há poder para dar ao homem uma nova dimensão de vida. É interessante que quando aquele homem pede a Pedro e a João que lhe dê uma esmola,
O texto nos faz entender que ele estava olhando para o chão, a tal ponto que Pedro diz: olha para nós. Ou seja, muitas pessoas estão nessa vida olhando somente para o chão, para esse tempo, para as coisas do agora. Mas quando a pessoa é alcançada pelo nome de Jesus, ela levanta os seus olhos e pode ver muito além do que o momento presente. Pode ver muito além do que a circunstância que a cerca, por mais desfavorável que seja a circunstância. O olhar vislumbra uma nova realidade por causa do nome de Jesus. E no nome de Jesus também há poder para salvar. Ninguém pode salvar o homem da sua miséria moral, espiritual, da sua miséria do pecado, a não ser Jesus Cristo. No verso 12, o apóstolo diz que em nenhum outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação da alma é um privilégio extraordinário. A salvação da alma nos conduz à consciência de que nós somos pecadores, mas em reconhecendo o nosso pecado, nós confessamos Jesus como nosso Senhor e temos dele o perdão e temos dele a certeza de que haja o que houver, nós estamos abençoados com a bênção da salvação. Caminhando para o final, é interessante que esse homem estava na porta do templo chamada Formosa, mas ele tinha uma vida horrorosa. Há tanta gente assim, que está com uma vida horrorosa, destroçada, sem perspectiva, sem esperança. A Bíblia diz que há poder no nome que é sem igual, o nome de Jesus. Não sei como está a sua vida nessa noite, não sei qual é a sua perspectiva, não sei o que é que está travando, amarrando a sua vida, mas eu quero dizer para você nessa noite que se você se voltar para Jesus, você verá que Jesus tem poder para fazer pela sua vida o que religião nenhuma pode fazer. Você verá que Jesus tem poder para fazer por você o que os bens não podem fazer. Você verá que Jesus tem poder para dar a você uma nova direção, uma nova visão de vida. E você verá que Jesus tem poder para dar a você a bênção da salvação. Que Deus abençoe ricamente cada pessoa que está ao alcance desta mensagem nessa noite e dê a bênção de experimentar o poder que há no nome que é sobre todo o nome de Jesus.